Aleluia, a paz do Senhor, igreja, amém. Se coloque de pé aí no seu lugar. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Pode dar um glória a Deus. Cumprimenta pelo menos 2 irmãos que estão aí do seu lado. Deseja a ele a paz do Senhor, uma boa noite. Que o Espírito Santo possa encontrar liberdade no meio da igreja, nesse lugar. Que haja libertação, que haja cura, que haja transformação. Hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar o maior motivo dos crentes, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje é um culto especial, onde nós vamos celebrar a vida que o Senhor nos deu por meio do seu sacrifício. Então eu quero te convidar nessa noite a se desprender de tudo aquilo que pode te distrair, a desligar o seu celular, a se conectar com o trono do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite. Que nada venha roubar a sua atenção, amém? Mas que você possa, de corpo e alma, se entregar na presença do Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo possa invadir os nossos corações aqui nesse lugar, Pai. Que o Senhor venha operar os teus milagres e as tuas maravilhas aqui no meio da tua igreja nessa noite. Feche os seus olhos nessa hora, vamos adorar a Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Aquele que venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou está aqui nesse lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que tem a chave da morte em suas mãos. É o nosso Senhor e Salvador. É o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viverás.
esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluias. Em Mateus capítulo 28 vai nos dizer, irmãos, que à beira do túmulo estava Maria, à procura do corpo de Jesus, e ela foi recebida por anjos. Anjos que disseram: Maria, por que choras? Por que choras, Maria? Ele não está morto. Não procure entre os mortos aquele que vive. Ele vive, ele ressuscitou. Ele se apresentará a vocês. Esse mesmo Deus está aqui nessa noite, e Ele pergunta para mim, para você: por que choras? Por que choras pelo teu problema? Por que choras pela tua dor? Por que choras pela tua angústia? Aquele que tem poder para vencer a morte, Ele tem poder para vencer qualquer outra coisa. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Ele é o leão da tribo de Judá. Declare a Ele mais uma vez: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, Senhor. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Diga: poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Seja digno de todo louvor, Pai. Te damos graças, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz, que nos trouxe vida, que nos trouxe alegria, que nos trouxe razão de viver, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
Pode aplaudir a Jesus. Pai, que venha sobre nós o teu reino e a tua justiça aqui nesse lugar. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós confiamos em Ti e sabemos que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Não há outro que se compare a Ti, meu Pai. Venha sobre nós o Teu reino. Nós Te amamos, Senhor. Nós rendemos a Ti todo louvor, toda honra. Tudo é Teu, Senhor. O
Você pode adorar a Ele com as suas palmas e com seu louvor. Aleluia. Aleluia. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Jesus pode declarar: precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Declare tudo.
tuas mãos erguidas, declare palavras de amor a Jesus, declare palavras de exaltação a Jesus nessa noite. Exalte a Ele, exalte a Jesus, exalte a Jesus. Ele está neste lugar. Exalte, abre teus lábios e deixa da tua boca fluir cânticos de louvor ao Rei dos Reis. Te adoramos, Rei Jesus, te exaltamos. Ele vive, Ele vive, Ele vive. Aos teus pés aqui estamos, Jesus. Recebe o louvor da tua igreja, abre teus lábios. O Senhor quer ouvir um cântico que sai da tua boca, igreja do Senhor. Tu és adorado. Foi por nós que o teu preço foi pago. E nós estamos aqui aos teus pés, desde agora e até a eternidade. Lançaremos diante de ti as nossas honras, os nossos louvores, as nossas coroas. Digno é Jesus, digno é Jesus. Nesse mesmo espírito, irmãos, nessa hora nós vamos trazer dízimos e ofertas ao Senhor. Nós vamos adorá-lo com os nossos bens e recursos. Um dia Caim e Abel apresentaram ofertas diante de Deus. Abel trouxe das primícias, do primeiro, do que tinha valor. Caim trouxe no final de um tempo, daquilo que lhe sobrava, e o Senhor aceitou a oferta de Abel. Eu creio que nessa noite, Deus está recebendo as nossas ofertas, Deus está recebendo os nossos recursos, dízimos, louvores, palavras, orações. Não deixe o teu espírito se desconectar da presença do Espírito de Deus nessa noite. Ele está neste lugar. Eu quero orar por você. Estenda as tuas mãos em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha, Pai, receber como adoração a semente trazida diante do Senhor, tanto aqui em dinheiro ou feito por meio digital. Receba no Espírito, Senhor, no reino do Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, a juntar mesmo tesouros aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não destrói, e aonde nós amontoamos galardões celestiais. Eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui, cada família. Pai, o Senhor sabe como cada coração entrou aqui, mas o que nós podemos ter certeza é que ninguém vai sair daqui, ó Deus, sem ser tocado pelo Senhor. Hoje a tua presença está, ó Pai, mais uma vez no meio dos louvores do seu povo. Então faz a tua obra completa aqui hoje, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa teus filhos, abençoe a semente que vai ser trazida aqui, e que ela frutifique no mundo, Pai, espiritual, e venha trazer bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Se você crê comigo, diga amém. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Você pode trazer, vamos declarar mais uma vez, como Maria, que estava aos seus pés e disseste: essa é a boa parte, que nunca será. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Só mais uma vez as vozes. Eu encontrei o meu tesouro. Ele é Jesus. Eu encontrei o bem mais
mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Vamos aplaudi-lo nessa noite, com o nosso coração rendido a Ele. Aleluia! Glória a Deus. Vamos para os avisos. Paz do Senhor, igreja, sejam muito bem-vindos. Nosso culto é transmitido e gravado. A permanência no local autoriza o uso de imagem. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Sábado é dia de Juventude e Paz. Passe no canal e confira o horário e o local. Aos domingos, escola dominical, às 8h30 da manhã. A última sexta-feira do mês é dia de vigília e oração. Ela acontece às 20 horas no sítio Ia Paz. Você pode ajudar o próximo contribuindo com o FAIEP, com o nosso Bazar Solidário Vida e Amor. Procure a Diaconia da Igreja para se informar como você pode ajudar. Participe de um grupo familiar, um tempo de comunhão e crescimento que acontece na nossa igreja durante vários dias da semana em vários locais da nossa cidade. Para mais informações, procure a nossa equipe. Os nossos cultos de celebração acontecem aos domingos, às 9h30 e às 19 horas. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos.
Maria a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és. Vamos! Ressuscitou, a terra estremeceu, a terra estremeceu e o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta sua mão pra cima e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Surararababas, surararababas. Mais, 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 mais. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ele ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Vamos dar mais um aplauso para essa turma, irmãos? Que é isso, hein? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para alguém do seu lado e fala: ele ressuscitou. Paz do Senhor. Boa noite para você. Seja bem-vindo aqui. Eu quero que você fale isso para pelo menos umas 4 ou 5 pessoas ao seu redor. Seja bem-vindo à casa do Pai. Você que nos visita hoje pela primeira vez, é uma alegria receber você aqui, viu? Por favor, nos dê um abraço no final, vamos nos conhecer. É muito bom a gente receber você na casa de um pai que tem filhos e filhas, né? Às vezes você veio assistir alguém aqui hoje. É uma alegria a gente te receber, viu? Crianças, vocês que estão aqui podem descer, tá? As crianças ficaram aqui no louvor, mas eles pediram para avisar que agora vai ter ministração para vocês. Se tiver crianças aí, né, de 3 a 11, pode descer para participar do culto lá embaixo, tá bom? Eu quero só, antes de começar a pregar, só dar um aviso, reforçar. Eu já avisei pessoalmente aí nos grupos aos líderes, todo líder de grupo e líder de ministério. Nós temos um encontro sábado que vem, lá no sítio às 2 horas, tá? Por acaso, se você não ouviu algum recado, uma coisa, você que lidera grupos familiares, co-líder de grupos familiares e líderes de ministérios na igreja, a gente tem um encontro de liderança lá, acho que vocês viram anunciar aqui. Só estou reforçando para você que é nesse próximo sábado. Qualquer dúvida, fale comigo, tá bom? E a última coisa é que domingo que vem a nossa ceia, a gente vai falar um pouquinho da Páscoa hoje, e domingo que vem nós vamos participar da ceia no culto da manhã e no culto da noite. Quem está feliz aí pode dar um glória a Deus. Não tem jeito de sair do mesmo jeito que entra, não, né, irmãos? A gente é muito ministrado. Sabe o que a Bíblia fala? Que da boca dos pequenos sai o perfeito louvor.
que eles fazem aqui, sabe aquele negócio assim, passa direto, vai direto para a glória, chega direto em Deus. E uma alegria a gente estar aqui hoje na casa do Senhor, numa data como essa, que é a Páscoa, data comemorativa, né, uma das principais datas da nossa fé cristã. E eu quero falar de Páscoa, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus. Você vai falar, mas tem Páscoa lá em Hebreus? Tem. Lá no livro de Hebreus, nós vamos começar por ele hoje. Hebreus capítulo 11. Capítulo conhecidíssimo dos heróis da fé. Vai falar sobre Moisés, versículo 23. Hebreus 11, 23. Você pode abrir ou acompanhar com a gente, tá? Para falar de Páscoa, precisamos falar de Moisés, precisamos voltar na história e a gente entender o significado todo dessa festa, desse dia, né? Do 23 em diante até o 28 nós vamos ler, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Essa palavra formosa aí, irmãos, será que tem algum pai e mãe que olha para o filho e fala, ele não é formoso? Não existe, né? É uma tradução mais aproximada de que eles perceberam em Moisés algo diferente, sobrenatural, né? Porque para todo pai e mãe, os filhos são os mais bonitos que tem, né? E eles também, falando dos pais, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, já falamos disso, pode seguir. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pode passar. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Está falando de Moisés. Porquanto considerou o opróbrio ou a vergonha, a humilhação de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha isso, irmãos, 2000 anos antes de Jesus, o texto está nos dizendo que Moisés contemplava a Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? O Messias prometido. Ele já via que ele viria, e ele preferiu passar pela vergonha de ser do povo de Cristo, do que usufruir dos pecados do Egito. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele estava, como a Bíblia fala que a fé é a certeza de coisas que não se veem, está dizendo que pela fé, ele ficou firme naquilo que é invisível. Mais um. Pela fé ele celebrou o que está escrito aí, irmãos? A Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. E mais um pouquinho? Ou é o último? Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vamos ler até aqui. Eu vi uma palavra essa semana da uma missionária, pastora Edmeia Williams. Eu gosto demais das pregações dela, é muito boa, né? Doutora Edmeia Williams, ela falou uma coisa interessante, coisa dela. Falou assim: foi como se Deus e o diabo na saída do Egito falassem. Deus falou assim: olha aqui, diabo, eu vou segurar o mar para o meu povo passar. E Deus abre o mar em 2 paredes e o povo passou em terra. Até hoje se encontra roda de carruagem lá no fundo daquele mar. Deus é Deus. Quem pode dizer Deus é Deus? E não tem gente falar de Páscoa sem falar de Moisés, né? De toda essa história de travessia, né? A palavra Páscoa, essa palavra Páscoa, ela nasce em Moisés. Em que situação? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Primeiro que Moisés, interessante a gente ver que Moisés, ele é uma tipificação, né? Na teologia a gente chama de arquétipo. É um tipo de Cristo, é uma exemplificação de Cristo. Era como se ele fosse uma pedagogia de Deus ensinando a respeito de que Jesus viria. Olha que interessante. Moisés, quando nasceu, havia um decreto que todo menino judeu fosse morto e jogado no Nilo. Jesus, quando nasceu, havia o quê? O mesmo decreto, que todo menino judeu que nascesse fosse morto ali no parto. Então, semelhanças entre eles. Moisés foi escolhido por Deus para fazer o quê? Tirar o povo da escravidão do Egito e levá-los à terra de Canaã, a terra prometida. O que Jesus fez conosco? Ele veio para nos tirar da escravidão
do pecado e nos conduzir até a eternidade na glória. Quem pode dizer glória a Deus? Então assim é simbólico, é pedagógica a travessia, a jornada, o êxodo daquele povo, saindo da escravidão, indo para a sua terra, assim como a nossa. A gente sai da escravidão do pecado, estamos caminhando para a glória, para se encontrar com Deus, Moisés também, você viu aí no texto, que ele escolheu não se contaminar com as coisas do Egito, embora ele não fosse perfeito, embora Moisés errou, pecou, a Bíblia não esconde isso, e é por isso que eu amo a palavra de Deus, que a Bíblia não é um livro de ficção, ela é um livro de realidade. Ela mostra quando as pessoas erravam, os defeitos, mostra que não existe filho de Deus perfeito. O único perfeito foi quem? Jesus. E aí está dizendo que Moisés, ele escolheu não se contaminar com o pecado. Assim também Jesus, não houve pecado nele, ele se santificou, embora estivesse entre os homens, ele se santificou a si mesmo, e não houve nele pecado algum. Então você vê características semelhantes em Moisés. Era como se ele fosse um ensino de Deus sobre quem viria depois, que é Jesus. E em Moisés também estava escrito no texto que pela fé ele celebrou a festa da passagem, a festa da Páscoa. Essa palavra Páscoa, todos esses idiomas que você está vendo aí na tela, ela significa passagem, mas não é passagem de passagem de ônibus, não é passagem de avião, é passagem de passar. Algo passou, aconteceu algo que foi uma passagem que dá a essência dessa festa. Quantos estão entendendo até aqui? Pode dizer amém. Vamos entender a história. Deus chamou Abraão, disse: eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos. Um desses filhos foi José. Os irmãos de José não gostaram dele, ficaram enciumados, venderam ele para o Egito como escravo. Algum tempo depois, na terra de Jacó e dos seus irmãos, houve muita fome. Então eles imigraram para o Egito, e ali começaram a ter seus filhos e crescer. E por 400 anos esse povo de Deus ficou no Egito como escravos, fabricantes de tijolos, ali, sob o domínio de Faraó. Até que um dia o clamor deste povo subiu até os céus. Então Deus disse: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Está na hora de você ir lá e tirar eles da escravidão. É para você tirar eles, porque não foi para ser escravo no Egito que eu fiz esse povo. Eu não chamei eles para isso. Quem entende pode dizer glória a Deus. Isso é para nós, irmãos. Não nascemos para sermos escravos do pecado. Não nascemos para sermos dominados pelo inimigo. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, amém? E aí, ele chama Moisés, e Moisés vai lá. Só que o Faraó não quer perder a mão de obra. A fabricação estava a mil, milhares de pessoas ali trabalhando, ele não deixava. O que Deus começou a dar a Moisés? Os sinais, as pragas. Então Deus usa Moisés para manifestar no Egito 10 pragas, 10 sinais, e a última dessas pragas era a praga da festa que originou a Páscoa, a festa da passagem, porque Deus disse, nesse dia, na meia-noite, o anjo da morte vai passar, e todo aquele que estiver com o sangue de cordeiro no umbral das suas portas, a casa, a família que tiver o sangue do cordeiro no umbral das suas portas, não vai experimentar a morte. Mas aquele que não tiver, em todo o Egito, Deus ia ferir todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Quando você entrou aqui hoje, você viu ali um portal que é cenográfico, não sei se você reparou, é um portal aonde está a mancha do sangue do cordeiro. E isso também já nos ensina que aonde há o sangue de Jesus, também não há morte. Quem pode dizer glória a Deus? É tudo pedagógico, Deus gosta de ensinar, mas Ele gosta de explicar com detalhes. Então vamos lá, entenderam o contexto? Amém? Esse é o contexto da Páscoa. Nós vamos ver um pouquinho disso. Vamos lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12. Nós vamos ler alguns versículos que falam sobre isso e tirar algumas aplicações para nós sobre a Páscoa. Se quiser abrir ou se quiser acompanhar, vamos lá. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O ano começaria ali, é uma nova história, uma nova vida. Deus estava trazendo para eles uma nova história. Chega de escravidão, chega de Egito,
chega de viver debaixo daquilo que não é o que eu tenho para vocês. Vai ser o primeiro ano, vocês vão começar uma vida nova, né? E aí ele disse no versículo 3, Deus falando: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para aí calculares quanto bastem para o cordeiro. Então até aqui, olha como é que ia ser a Páscoa. A família tinha que separar um cordeiro, no 10º dia daquele mês, separar um cordeiro. O que é um cordeiro? É um filhote de um carneiro e de uma ovelha, né? Igual quando a gente tem da vaca, a gente tem um bezerro, o cordeiro é o filhotinho, né? Pode ser macho, pode ser fêmea, mas no caso aqui tinha que ser macho, né? Nós vamos ler. O cordeiro, o filhotinho, é separado, porque eles iam comer aquele cordeiro. Só que se a família fosse pequenininha, chamava, né? Aí que era bom demais, né? Pastor, vamos juntar, vamos fazer, né? Um junto aqui para nós fazer essa festa. Nunca tinha tido essa festa, irmãos. A gente tem que deixar nossa mente pensar nas coisas que são da palavra. Pensa que negócio diferente. Eles lá no Egito, vivendo, né, aquela vida acostumada a sofrer, de repente fala assim: vai começar uma festa nova. Vamos fazer um negócio aqui. Interessante que a Páscoa foi celebrada em família. Fala comigo, família. E se a família fosse pequena, era para chamar outra. E eles ali seriam uma só família, dentro da casa. Então eles pegavam o cordeiro, vamos seguir aqui, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tinha essa possibilidade também, né? Se faltasse cordeiro, poderia ser um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, ou seja, vai matar esse cordeiro no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, que significa pão sem fermento, já vamos falar disso, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, ou a gordura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã tem que ser queimado. Dessa maneira o comereis. Preste atenção nisso. Como que eles tinham que comer? Celebrar esse jantar. Lombos cingidos, ou seja, traduzindo uma palavra melhor, vestido, né? Pronto, de roupa para sair, né? Não era para comer de pijama, à vontade, roupa de ficar em casa, não é. Pronto, lombos cingidos. O que mais? Né? Que ele falou, como é que vocês vão comer? Peraí, onde está? 11, né? Sandálias nos pés, e o que? Cajado na mão. Vocês vão comê-lo às pressas. É a Páscoa, é a passagem do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, algumas coisas nessa festa que a gente aplica para nós hoje. Primeiro, que tinha que ser um cordeiro sem defeito. Aquele cordeiro era símbolo de Jesus. Ele estava exemplificando o que aconteceria com Jesus. Por isso ele tinha que ser perfeito. Um cordeiro pronto, perfeito, de 1 ano, macho de 1 ano. Olha que interessante. O texto fala que ele tinha que ser colocado dentro de casa no 10º dia. Só que ele só seria morto para ser assado no 14º dia. Então aquele cordeiro, irmãos, ia conviver com aquela família por 4 dias. Aí você fica pensando os meninos brincando com o cordeiro, né? Falando, nossa, agora nós temos um cordeiro aqui para sempre. Ah, agora eu tenho esse, agora ele vai ser meu. Vai ser falando, pôs nome no cordeiro, né? Imagina, quem tem criança sabe como é que ia ser, né? Ele já ia estar até montando no bichinho, tadinho, né? Mas depois de 4 dias, aquele cordeiro era removido da convivência. O que aconteceu com Jesus? Nós vimos aqui na encenação hoje, Jesus ele conviveu com a humanidade.
Ele andou com os seus. As pessoas que andaram com Jesus tiveram o coração apegado a Ele. Só que quando se cumpriu os dias, Ele foi tirado da convivência daquelas pessoas, né? E aí você vê Maria chorando, você vê os discípulos desesperados, você vê Maria, sua mãe, chorando, e as pessoas sofrendo, porque o cordeiro que eles tanto amaram, agora tinha sido morto. Ali na Páscoa também era assim. Ele falou para comer com pães sem fermento, né? A tradição judaica também chama esses pães sem fermento de o pão da pressa, porque só uma informação, o fermento ele foi criado no Egito, a fermentação nasceu no Egito, né? Esse pão fofinho que a gente gosta de comer que fermenta, foi prática do Egito, e ali era simbólico que eles comeriam o pão às pressas, não dava tempo de fermentar, tinha que comer de pressa, porque o que Deus ia fazer era para eles saírem dali rápido. Deus ia ferir com morte, e eles iam ter que sair daquele lugar muito rápido. Então Deus falou: vocês vão comer o pão sem fermento, e o fermento passou a ser simbólico para o povo judeu de pecado. Eles tinham que remover o pecado em santificação. Quantos entendem até aqui? Pode dizer amém? Amém, irmãos? E eles tinham que comer também ervas amargas, né? Quando fala ervas amargas, a gente não tem, né, a descrição correta de quais ervas eram, né? Mas pensa aí, ó, quem aqui gosta de rúcula? Vamos ver, quem gosta de coisa amarga? Quem gosta de jiló, né? Olha, ó, tem uma turma boa de jiló, né? Eu também gosto de jiló, Agora pensa um negócio amargo mesmo, que era simbólico para eles, sobre o que Jesus viveria, a amargura de Cristo. Eles estavam ali como um povo, instituindo uma festa, uma cultura, aprendendo como seria difícil para o Cordeiro de Deus cumprir a missão que havia sido dada a ele, né? Então eles comiam pão sem fermento e ervas amargas. E como eles celebravam essa festa? A gente diz: prontos para sair, preparados. Quem está preparado pode dizer glória a Deus. Viu, quando a gente canta, eu já coloquei minhas vestes brancas, estou pronto. A gente nunca sabe quando o Senhor vai voltar, para todos ou para cada um de nós. Como que a gente tem que viver isso? Viver essa vida preparados, sem nos amoldar às coisas desse mundo, sem deixar pendências para trás, mágoas com ninguém, sem deixar pecados escondidos, preparados, que a qualquer momento Ele pode voltar para cada um de nós ou para todos nós. Ele está dizendo: celebrem essa festa preparados, saiam depressa, porque o tempo está próximo, e toda a casa que estivesse debaixo do sangue daquele cordeiro animal seria salva, assim como nós. Se nós estamos debaixo do sangue do cordeiro, se o sangue de Jesus está sobre nossas vidas, a palavra de Deus diz que Ele purifica a gente de todo pecado, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ah, se não fosse o sangue de Jesus, irmãos. E aí então, irmãos, por que eu quis trazer esse panorama? Porque é importante a gente saber que Páscoa não é filosofia, sabe? Chega essa época de Páscoa, o povo começa: não, porque a Páscoa é o nascimento da vida, né? É o ressurgimento das coisas boas da vida. Aí que eu falei hoje pela manhã, eu repito aqui, eu falo, dá vontade de falar assim: ô fulano, se você quiser inventar significado, cria um feriado para você, né? Inventa uma festa, aí você põe festa do renascimento da vida. Páscoa é o cordeiro imolado, é o sangue derramado pelos pecados. Páscoa é Jesus, amém, irmãos? Não sou paranoico de falar que você não pode comer um chocolate, que você não pode comprar um ovo de Páscoa para os seus filhos, para suas crianças. Qual que é o importante? É eles saberem o verdadeiro significado da Páscoa. E nós, ao invés de ficarmos debatendo isso, porque Jesus não morreu nessa época, porque Jesus morreu foi na quinta, porque Jesus morreu foi no sábado, porque Jesus foi já viu, né? Essa época começa, né? Principalmente os vídeos de WhatsApp. Se você vier para mim com vídeo de WhatsApp, irmão, não vou nem assistir, tá bom? Agora, se você vier com os 3 livros que você leu de literatura, a gente pode conversar. Agora, não vem com vídeo de WhatsApp do meu lado não, tá? Em nome de Jesus, porque sai uma confusão e um fala e o outro fala, não sei o quê. Sabe o que a gente tem que fazer? Aproveitar a cultura que ainda tem alguma influência cristã e aproveitar esses dias para compartilhar da nossa fé, amém? Porque tem gente que fala: não, para que vai celebrar a Páscoa lá na igreja, sendo que a gente não é judeu? Irmão, vamos aproveitar o dia para compartilhar a nossa fé, falar do verdadeiro significado, né? A gente tem que ensinar para os nossos filhos,
ensinar e conversar com as pessoas que a gente convive, de que a gente acredita num real significado bíblico para a Páscoa. Amém ou não? Amém? Então tá bom. Então o que a gente entende com isso? A Páscoa, ela anunciava o futuro. Fala isso comigo. A Páscoa anunciava o futuro. Qual era o futuro? Que um dia o Cordeiro perfeito de Deus viria. Todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, eles estavam anunciando que um dia aquela profecia se cumpriria, porque desde o começo o Cordeiro foi morto por causa de nós. Lá em Gênesis, quando o homem e a mulher pecam, a Bíblia fala que Deus mata um cordeiro para fazer vestes para cobri-los. Lá em Abraão, quando Deus fala: Abraão, me dá o seu filho como sacrifício, eu quero ele como oferta, e Deus livra Isaac no último momento. O que Deus provê para Abraão ali para ser sacrificado no lugar do filho? Um cordeiro. Em Moisés, na Páscoa, para que não houvesse morte dentro das casas, quem foi morto? O cordeiro. Depois, isso virou uma cultura. Em todos os sacrifícios levíticos, todo o ministério sacerdotal, todo o culto de adoração a Deus que era feito pelo povo judeu, era sacrificado o cordeiro, como um anúncio do futuro. Eles estavam dizendo com aquilo: vai chegar um momento em que o Cordeiro de Deus virá ao mundo. Vai chegar um momento em que o Cordeiro perfeito de Deus será sacrificado pela humanidade. Então assim a Páscoa anunciava o futuro. E aí chega um determinado momento da história, que está registrado em João, capítulo 1, versículo 29. João Batista estava no Jordão, e o texto diz que no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse o que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, um profeta usado por Deus, estava dizendo: chegou a hora em que aí está o Cordeiro, não o Cordeiro do sacrifício, não o Cordeiro do rebanho de cada um, mas um Cordeiro que veio da parte de Deus, e este Cordeiro vai remover o pecado do mundo. Eu quero ler com você o que foi profetizado pelo profeta Isaías, no capítulo 53, nós vamos ler esse texto. Isaías enxergou o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. Ele diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, que ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado. Isaías viu Jesus sendo atravessado por aquela lança, que tanto a gente vê agora nessa época. Jesus, ele foi traspassado. Isaías via isso em visão profética, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só, os desvios eram nossos. Está dizendo que nós é que estávamos errados, andando por caminho, cada um pelo seu caminho, mas Deus escolheu que sobre Jesus caísse a iniquidade dos nossos desvios. Ele era o Cordeiro substituto, ele era a oferta que nos substituiu na cruz. Vamos seguir. 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado
ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse texto é incrível. Está dizendo que Jesus, Isaías está profetizando que o Messias, ele seria despido. Está falando a ovelha perante os seus tosqueadores, né? Quem aqui já viu uma ovelha sendo tosqueada, a lã sendo removida, ela fica, né? Toda assim, né? Toda sem, né? Pelada, né? Sem nada, né? Não é pelado, que é deslanzada, né? Não sei como é que fala. Não sei se posso chamar a lã de pelo, né? Fica sem, né? E assim, a ovelha, quando ela está ali diante dos tosqueadores, ela fica quietinha, quietinha. O texto está dizendo que Jesus seria despido e crucificado nu, por minha causa e por sua causa. Estava sendo profetizado. É por isso que Jesus não era um ladrão do lado. Jesus não era o ladrão do outro lado. Jesus não foi nenhum dos outros centenas de milhares crucificados pelo Império Romano. As profecias se cumpriram. Tudo que está escrito em Isaías se cumpriu em Jesus. Até a sua nudez foi profetizada. Você imagina como ficou a cabeça desse profeta enxergando essa revelação de Cristo, ele dizendo: esse vai ser o nosso Messias, esse vai ser o nosso Salvador. Será que ele não vai vir com um exército de milhares e botar tudo para quebrar? Não, está dizendo que ele ia ser despido como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Versículo 8: por juízo opressor ele foi arrebatado, de sua linhagem quem dela cogitou? Quantas vezes foi questionada a linhagem de Jesus, que diziam: ele é filho de quem? Ele se diz profeta, mas ele não tem instrução para profeta, ele não tem escola, filho de carpinteiro, querendo ensinar as pessoas aqui, sendo mestre. Jesus foi questionado em sua familiaridade também, na sua genealogia, como o texto está dizendo. Seguindo: porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designar-lhes uma sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma como uma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías estava vendo que Jesus não ia falhar, que a vontade de Deus ele ia cumprir, ele ia até o fim, por amor a mim e a você. Ele ia até o fim, a vontade de Deus ia prosperar. 11: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto está dizendo que Jesus veria o fruto do seu trabalho. Você quer ver o fruto do trabalho de Jesus? Olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para trás. Nós somos o fruto do trabalho de Jesus. E se a gente fica feliz de se encontrar, imagina como ele fica de ver a sua igreja reunida em toda a terra, se preparando para o grande dia que a gente vai se encontrar com ele. Olhe para você. Você é o fruto do penoso trabalho de Jesus. Ele fez tudo o que fez por amor a mim e a você. Na Páscoa de Moisés, o cordeiro foi morto para salvar os primogênitos. Na Páscoa de Jesus, o primogênito foi o cordeiro. O primogênito de Deus, ele foi o cordeiro. Em Jesus, o anúncio que a Páscoa fazia foi cumprido. Nós vamos ler agora como Jesus celebrou a Páscoa. Mateus capítulo 26. Abre comigo Mateus 26, acompanha aí. Versículo 19 disse assim, falando dos discípulos: e eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam, o que está escrito aí? A Páscoa. O que os discípulos falaram? Jesus, está chegando a festa judaica, a festa do cordeiro, das ervas, do pão sem fermento, que a gente acabou de aprender aqui e comentar.
Onde que a gente vai celebrar? Jesus falou, vamos arrumar um lugar. Pediram um lugar emprestado, né? E ali eles prepararam a Páscoa. E como é que Jesus fez? Vai comigo lá para o 26, do mesmo 19. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e o abençoou, o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos vós, porque isto é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira, até o dia que hei de beber de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, está vendo? Vocês acham que Jesus não cantava? Cantava. Aí, ó, aí, você aprender. Cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Páscoa de Jesus. Por que ele não falou, ó igreja, quando vocês aí reunirem, façam ceia de cordeiro, de ervas, de pães, porque não precisa mais. A Páscoa anunciava o futuro, e naquele momento o futuro anunciado pela Páscoa estava sendo cumprido. Quem pode dizer glória a Deus? E Jesus faz uma nova aliança. Fala, a partir de hoje é o que nós vamos fazer domingo que vem. A ceia é a Páscoa do crente. A ceia é a Páscoa instituída por Jesus. Ele diz, agora eu tenho uma nova aliança, vocês vão comer do pão e vão tomar do cálice, porque enquanto a Páscoa anunciava o futuro, a ceia anuncia o passado. A nossa ceia, ela não anuncia o futuro, ela anuncia o passado, dizendo que em Jesus o sacrifício foi completo. Em Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício foi aceito. E a Páscoa ela anuncia o passado, a ceia anuncia o passado e nos lembra do futuro, porque o texto fala, vocês vão lembrar, anunciar a morte acontecida do Senhor, até que Ele venha. Amém, irmãos? Eu quero ver como é que você vai tomar essa ceia domingo que vem. É com toda essa consciência. São 4.000 anos de história para a gente tomar uma ceia, irmãos. 2.000 anos de Cristo, nós já estamos a 2.000 depois. Aquilo que foi profetizado aconteceu. Não há dúvida de que Ele era o Messias, e de que em Jesus isso se cumpriu. Abra comigo em Efésios, capítulo 2. Quero ler só mais 2 textos com você, para enraizar a sua fé. Efésios 2, de 4 a 6, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Leia esse texto comigo, essa parte. Pela graça sois salvos. Aleluia. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Cordeiro foi morto, mas Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Jesus permanecesse morto. Não era correto, porque morria quem pecasse. Lá em Gênesis Deus disse, se você desobedecer, você vai morrer. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, como não havia pecado nele, a morte não tinha poder sobre ele. No terceiro dia da morte dele, ele ressuscita. Não havia possibilidade de Jesus continuar morto, pois ele não estava debaixo da lei da morte. Não havia pecado nele, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem pode dizer glória a Deus? Se puder dar um aplauso para Jesus aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro 1:18 diz assim: sabendo, todos nós agora sabemos, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele está fazendo uma conexão
entre a profecia da festa, o costume judaico, o derramamento do sangue do cordeiro sem defeito, dizendo: nós sabemos que não foi por causa do sangue de um animal, não foi nem por ouro nem por prata, vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Conhecido, versículo 20, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Quem pode dizer glória a Deus mais uma vez? Então nós participamos da ceia, nós anunciamos que ele morreu, mas ele ressuscitou e que ele vai voltar. Foi com o precioso sangue de Jesus que nós fomos comprados. Eu quero passar um vídeo para vocês. Passei hoje pela manhã. O nome desse vídeo está em inglês, é a Bíblia em 5 minutos. A Bíblia inteira. Nós vamos ver de vez em quando, como eu falei hoje cedo, de vez em quando, irmãos, a IA ajuda a gente, sabe? A inteligência artificial, ela faz algumas coisas que são boas, benéficas. Tudo que você vai ver aqui é uma imaginação, baseado nos textos bíblicos, vai mostrar a história bíblica em 5 minutos. 5 minutinhos. E aí, como eu fiz pela manhã, né, eu tirei opinião com algumas pessoas, eu vou ter que fazer de noite. Eu vou fazer um negócio meio chato, mas depois nós vamos publicar o vídeo para você assistir tranquilo. Eu vou ter que ficar falando as cenas ali que aparecem, porque é muito rápido e às vezes um ou outro pode não conhecer, está aqui hoje, não conhecer os textos a que se referem essas imagens. Foi feito com inteligência artificial, um vídeo que conta a história desde o começo. Que história que é essa? É a história de amor, do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. É a palavra de Deus do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse em 5 minutos. Vocês querem assistir? Sim ou não? Isaac, você me dá 1 minuto só para beber uma água. Espera aí que eu tenho que falar agora igual um narrador. Porque vocês têm que ver o tanto que o negócio é rápido, mas vocês vão ficar impressionados com a qualidade cinematográfica dessa produção que fizeram, desses 5 minutos para contar a história bíblica em resumo, tá? Pode colocar. Criação do universo, Deus fazendo a terra, os vegetais, o homem do pó da terra no jardim. Aí o primeiro pecado, Deus tira eles do jardim, põe um anjo para proteger as portas. Nasce então Caim e Abel, já em pecado, oferecem as suas ofertas a Deus, e ali por causa disso acontece o primeiro homicídio. Caim é marcado, pouco tempo depois pelo pecado vem Noé. Deus abre as fontes da terra, e acontece o dilúvio. Esse é o pós-dilúvio. O homem volta para povoar a terra, vem, constroem a torre de Babel. Deus chama Abraão. Abraão tem um contato com os anjos e Sara fica grávida de Isaac, até o dia do sacrifício em que Deus providencia o cordeiro e salva Isaac. Então vem Jacó, tem a visão da escada, luta com um anjo. Jacó tem seu filho José, desprezado, vendido pelo Egito. Ele tem ele como morto, mas José foi feito governador de todo o Egito, até que Deus traz de volta ele e os seus irmãos. E Deus chama Moisés numa sarça para libertar o seu povo da escravidão do Egito, dá a ele poder para fazer sinais. Aí são as pragas. É o dia que nós celebramos hoje. Morrem os primogênitos dos egípcios, mas Deus leva o seu povo a atravessar pelo mar. Aleluia. E Deus coloca no caminhada a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Deus dá a Moisés a lei. O povo se perde na adoração à idólatra. Moisés quebra as tábuas. Deus fornece o maná. Deus cura as pessoas com aquela serpente, dá água da rocha. Deus faz o tabernáculo, unge os seus sacerdotes. Eles chegam em Canaã. E aí Moisés contempla a Canaã. Josué vê a Jericó cair. A arca é roubada. Os midianitas começam a enfrentar o povo de Deus. Deus levanta os juízes. Aí é Sansão. Depois Deus levanta os reis. Vem Davi, ungido, enfrenta gigantes.
Seu filho Salomão governa, faz o primeiro tabernáculo, o templo. Vem os profetas, vem Jonas, Isaías. Israel é levado cativo no exílio babilônico por causa do pecado. Aí estão os amigos de Daniel, foram para a fornalha e não foram queimados. Daniel lançado na cova dos leões, Esther usada por Deus para levar o seu povo. Começam os profetas a dizer que o Messias viria, colocar em profecia até que o anjo venha a Maria, diz a ela que ela seria mãe do Salvador. Esse é José sendo visitado. Eles vão para o exílio, para o censo. Jesus nasce numa estrebaria. Os pastores são avisados de que o rei nasceu. Os magos, os reis vão até Jesus seguindo a estrela e o adoram. Jesus cresce em sabedoria e graça, aprende a vida, começa o seu ministério sendo batizado, lava os pés dos discípulos, faz curas, sinais e maravilhas, ora por mortos, a mulher do fluxo de sangue, anda sobre as águas, entra em Jerusalém como rei, faz a última ceia na Páscoa, vai para o Getsemane e vai para a crucificação. Sacrifício aceito, o véu foi rasgado, mas como não havia pecado nele, as mulheres chegam ao terceiro dia, o corpo não está lá mais. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ele ressuscita, aparece para centenas de pessoas, ele é levado depois de um tempo de 40 dias aos céus, o Espírito Santo é derramado, milhares são entregues em batismo, Estevão tem a visão dos céus e é apedrejado, o eunuco batizado. Ali vem Paulo na prisão escrevendo as cartas, depois vem João com a visão do Apocalipse, do fim, a visão do trono de Deus e a batalha final em que Jesus vencerá. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. É ou não é de tirar o fôlego a história de amor de Deus por nós? Fica de pé, fecha seus olhos. O que a gente pode fazer diante dessas coisas, senão entregar a nossa vida para Jesus? Ele fez tudo por nós, Ele foi o Cordeiro de Deus, morto no meu e no seu lugar. O salário do nosso pecado era a nossa morte, mas Jesus vem como um Cordeiro substituto e morre em nosso lugar na cruz. Abaixe sua cabeça, fecha seus olhos. Talvez você precisa hoje se entregar a Jesus. Você precisa dizer: Jesus, eu quero ser lavado pelo sangue do Senhor, porque no dia que chegar a minha meia-noite, eu não quero passar para a morte, mas eu quero passar para a vida e viver contigo para sempre. Aqueles que creem em Jesus, que confessam com a sua boca e creem em seu coração, a Bíblia diz que são salvos. Jesus está chamando você à salvação nessa noite. Você pode falar com Ele aí, fala: Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. E você que já fez isso, o que você acha de você agradecer a Ele por tudo que Ele fez por você? Abrir sua boca e começar a orar e dizer: Jesus, eu te louvo porque o Senhor me alcançou, o teu sangue não está mais no umbral da minha porta, o teu sangue está sobre mim, eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro. Nada mais tem poder para salvar e tirar o meu pecado, nada mais tem poder para me limpar e tirar a iniquidade que nasceu no meu DNA, mas o sangue de Jesus, uma gota desse sangue em nós, transforma-nos de condenados a salvos, a filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que Teu Espírito venha falar com cada um de nós, onde nós estamos, ó Deus, em que ponto nós estamos, em que lugar dessa história nós estamos. Aqueles que estão rendidos, que sejam, Pai, fortalecidos na sua fé. Aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, que hoje haja uma decisão, em nome de Jesus, que hoje haja uma entrega genuína, uma entrega de coração, um desejo de Te conhecer e parar de viver como ovelha desgarrada por caminhos tortuosos, mas olhar para os olhos daquele que nos amou na cruz. Nós Te amamos, Jesus, e queremos nos entregar ao Senhor.
entregar a nossa vida em teu altar, até que o Senhor venha e nos leve para si. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Amém. Se o Senhor rasgar os céus apenas mais uma vez, se o Senhor descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração como a ferida de fome por ti. Fere meu coração como a ferida de sede por ti.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Cante a Ele. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda Ele nessa noite. Ó Deus, obrigado, Pai. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom pertencer ao Senhor. Confiança, de forma que nossa esperança está em Deus, em Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus, porque o teu sacrifício foi aceito. E nós podemos ter confiança de que um dia viveremos contigo para toda a eternidade. Pai, que o Senhor abençoe a noite dos meus irmãos, que essa mensagem esteja enraizada nos corações, que nós sejamos portadores de boas novas, e que em nome de Jesus, ó Deus, nós caminhamos, vivamos vestidos, preparados, prontos para aquele dia, como portadores do Evangelho, portadores de boas novas, embaixadores de Cristo. Abençoe cada vida, cada família, cada pessoa que nos visita hoje, seja abraçada pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Jesus, pois tudo que o Senhor fez foi por amor a nós, e que esse amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém. Se você crê, diga amém. Deus te abençoe, irmão. Você pode abraçar o máximo de pessoas que você puder. E uma noite abençoada em nome de Jesus.